Jonas, capítulo 1, versículo de número 7. Abra sua Bíblia comigo. Jonas, capítulo 1, versículo de número 7. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez, falar com o Senhor em nome de Jesus. Senhor, fala no nosso coração nessa noite pela tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, o teu querer e nos instrua, Senhor, de maneira que o nosso coração seja mais uma vez confortado, confrontado e direcionado pela tua graça e pelo teu amor. Essa é a nossa oração e o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Qual é a sua ocupação? Qual é a sua vocação? Para qual propósito Deus chamou você? Qual é a sua terra? De onde você veio? Quem é o seu Deus? São perguntas como essa que fizeram com que Jonas fosse confrontado no meio de uma tempestade. Jonas era um profeta fujão. Jonas estava fugindo de Deus, fugindo do chamado de Deus para ele. Jonas queria ficar literalmente longe da presença de Deus, conquanto isso não fosse possível. O texto que nós temos diante de nós nos conta que Jonas havia tomado um navio para uma cidade, ou rumo a uma cidade muito distante. Ele queria se dirigir para Tarsis com a intenção nítida no seu coração de ficar longe de Deus. Eu quero ficar longe de Deus. O texto nos conta que Jonas era alguém que estava refém dos ídolos do seu coração, refém da idolatria do seu coração. Jonas se julgava melhor do que os ninivitas. Jonas achava que não devia ir pregar a palavra de Deus em Nínive, porque aquele povo não era merecedor da graça de Deus. E esses eram os ídolos de Jonas: o seu nacionalismo, sua paixão exagerada por sua própria nação, seu senso de autojustiça que dizia a ele: eu sou melhor do que eles, eu sou melhor do que os ninivitas. E por isso Jonas fugia de Deus. Enquanto Jonas estava então na rota de fuga do seu Deus, do seu Senhor que o havia chamado, no final das contas Jonas era um profeta que se perdia. A cada quilômetro em que ele se direcionava para distante de Deus, mais ele se perdia em seu coração, mais ele se tornava confuso no seu querer. O texto diz que uma tempestade começa a envolver aquele barco, aquela embarcação. Deus estava atrás de Jonas, Deus havia mandado um vento atrás de Jonas, e o barco começa a balançar e a mexer, e a tormenta começa a envolvê-los. Os marinheiros estão desesperados, clamando cada um o seu próprio Deus, a seu próprio modo, rogando, pedindo que alguma coisa pudesse acontecer, que a tormenta cessasse, que os ventos parassem, que eles pudessem de alguma forma preservar a sua própria vida. Mas o mais interessante, porque o versículo de número 5 nos conta que lá no porão Jonas dormia profundamente. Jonas estava aqui alheio a tudo que estava acontecendo. Enquanto uma tempestade atormentava aquele navio, Jonas era um estranho à graça de Deus. Enquanto Deus estava ali o preservando, mesmo em meio a uma tempestade, enquanto Deus tinha um projeto de levar a sua palavra salvadora aos ninivitas e derramar graça sobre aquele povo, enquanto Deus estava sendo gracioso com aqueles marinheiros e aqueles homens dentro do navio ao preservar-lhes a vida, embora Jonas estivesse envolvido de graça por todos os lados, Jonas parecia alguém alheio, indiferente à graça de Deus diante dele. No seu coração, Jonas era um homem estranho à graça de Deus. Ele é um estranho para com a misericórdia, para com a graça salvadora
do próprio Deus. Jonas dorme, um sono profundo, sem querer olhar ao seu redor, sem querer saber quem é o seu próximo, sem rogar por ninguém, sem orar por ninguém, simplesmente alheio, simplesmente alheio. Mas o texto nos diz, em especial no versículo de número 7, que aqueles homens, que aqueles marinheiros começam a tomar conta, eles começam a cair a ficha de que algo diferente está acontecendo no meio daquela tempestade. Se você olhar comigo na sua Bíblia, o versículo de número 7, o texto diz que eles lançam sortes, eles querem saber o motivo daquela tempestade, eles querem saber por que lhe sobreveio aquele mal, porque aqueles homens começam a entender e começam a perceber-se do fato de que aquela tempestade não é uma tempestade qualquer. Não é simplesmente um vento que veio contra nós e pronto. Eles começam a entender que aquilo é por causa de uma punição divina, é por causa de pecado, é por causa de um erro. Eles compreendem que Deus está diretamente envolvido naquele momento ou naquela circunstância. Eles lançam sorte e a sorte cai sobre Jonas. Você consegue imaginar o quão dramático foi essa cena? Imagina um navio, uma embarcação, todos desesperados lá fora, uma grande tormenta, um desespero espalhado por todos os lados. Então o capitão reúne algum dos seus homens, os chama para uma conversa e diz: não é possível uma tormenta como essa, isso tem que ter uma explicação. Alguém tem que ser o culpado, alguém fez alguma coisa contra os deuses estão irados conosco. A gente precisa saber por que nos sobreveio esse mal, vamos tirar sortes. Lança sortes, vamos ver sobre quem cair, esse então é o culpado. Jonas, que já não estava mais dormindo agora lá em cima, junto com os outros, talvez meio calado, meio sem graça no meio desse ambiente, pensando: bom, que eu estou fugindo de Deus está óbvio. Que o problema sou eu? Talvez. E de repente lançam sorte e a sorte cai Jonas. Você consegue imaginar a cara de Jonas? Você consegue imaginar a sensação que ele sente agora? Talvez se fosse algum de nós, a gente diria: joga de novo. Melhor de 3. Será que sou eu mesmo? Logo eu. A culpa cai sobre ele. Quão dramático foi aquilo. Todos os olhos de todos aqueles marinheiros agora estão sobre Jonas. Todo mundo olhando para ele, tentando entender. Os questionamentos e as interrogações pairam na face de todos eles. Tem uma interrogação estampada no rosto de cada um daqueles homens, tentando entender: por quê? O que é que está acontecendo? Então o texto diz que eles repetem no versículo 8 o mesmo questionamento que os havia levado a lançar sorte no versículo de número 7. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Quem é a causa? Eu fico imaginando como esse primeiro questionamento já deve ter sido duro para Jonas ouvir. Quem é a causa? Será que a culpa é sua? Será que você se tornou a causa pela qual Deus está nos punindo? Será? Diga-nos de quem é a culpa, de quem é a causa, ou quem é a causa. E agora eles querem saber por que Jonas é a causa. Todos os olhos estão nele. Todo mundo sabe que a causa é Jonas. A grande pergunta que ainda paira é: por que Jonas é você? Por quê? O que está acontecendo? Como alguém podia enfrentar uma cena como aquela? Como alguém podia enfrentar tantas perguntas como aquela? Agora eles começam a questionar Jonas com perguntas. Qual é a sua ocupação, Jonas? O que você faz? Você imagina Jonas pensando cá consigo mesmo? Eu sou um profeta, né? De vez em quando eu entrego umas profecias por aí. Jonas, qual é a sua ocupação? Jonas, eles continuam, versículo 8, olha comigo. De onde você veio, Jonas? Qual que é a sua terra? De que povo você é? Quem é você, Jonas? Fale para nós, porque nós não estamos entendendo. Nós descobrimos e já sabemos que você é a causa dessa tormenta. Nós já sabemos que você é a causa de todo esse problema. Mas a pergunta é por quê? Quem é você? Quem é você? Eu queria te fazer perceber duas coisas ou duas verdades que estão por trás das perguntas que esses homens fazem para Jonas no versículo de número 8.
Primeira verdade que está por trás, ou que está no fundo dessa pergunta, é de que no fundo essas questões buscavam revelar a relação que Jonas tinha com o seu Deus. Jonas, quem é você? Qual é a sua ocupação? De onde você veio? Qual é a sua terra? Essas perguntas no final das contas estão querendo dizer: Jonas, quem é o seu Deus? Porque todo mundo está clamando aos seus deuses, todo mundo está desesperado pedindo ao seu próprio Deus que resolva o problema dessa tormenta, só você não ora, você está dormindo, você está indiferente. Quem é você? Se você é o responsável, quem é você? Quem é o seu Deus? Conte-nos. O questionamento que esses homens fazem estão de alguma forma tentando revelar no fundo de quem é que Jonas está fugindo. Está fugindo de quem? Eu fico imaginando essa cena, talvez de uma maneira mais contemporânea, e alguém catando assim Jonas pela camisa, dando uma balançada nele, falando: cara, quem é você? De onde você está vindo? Qual a sua história? De quem que você está fugindo, Jonas? Para tudo isso que está nos acontecendo aqui, nos acontecer dessa forma. No fundo, os questionamentos do versículo de número 8 querem revelar qual a relação de Jonas com seu Deus. De quem, Jonas, você está fugindo? Mas há ainda uma segunda verdade aqui que eu queria que você percebesse comigo. Segunda verdade é que esses questionamentos revelam a enorme incoerência que existe entre aquilo que Jonas professava ser e aquilo que Jonas verdadeiramente era. Porque se você olhar para o versículo de número 9 comigo, você vai encontrar a resposta de Jonas nesses termos: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, que fez a terra. Quando você olha para o versículo de número 9, você diz: que confissão de fé extraordinária. Um homem que no meio de uma cena como essa diz: eu temo a Deus, o Senhor dos céus, e o meu Deus fez os céus, e fez a terra, e fez o mar. É linda essa confissão, não é? Mas ela ao mesmo tempo revela uma incoerência gigantesca entre aquilo que Jonas professa com os seus lábios e aquilo que Jonas vive dentro daquela embarcação. Porque o homem que acabou de professar, dizendo que teme a Deus, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, é um homem que está tentando fugir desse Deus. E isso não faz o menor sentido nessa passagem. Você imagina aquele capitão e os seus homens ouvindo isso e pensando: mas se você teme a um Senhor, que é criador dos céus, da terra e dos mares, Jonas, me explica aqui, por que é que você está tentando fugir dele? Você é louco? Não faz sentido. Ele criou tudo, ele é o Deus dos céus, ele é o Deus do mar, e você vem para o mar tentar fugir do Deus dos mares? Jonas, além de desobediente, parece que você é meio burro. Se eu estivesse lá, talvez eu diria algo desse gênero. Não faz sentido, Jonas. Não faz sentido o que você está fazendo. Mas preste atenção, irmãos. A impressão que nós temos é que Jonas estava no centro de uma profunda e significativa crise de identidade. A crise de identidade de Jonas revelava que faltava coerência em Jonas, naquilo que ele dizia ser e aquilo que de fato ele era. Agora preste atenção aqui em mim. Essa crise de identidade de Jonas não é só dele. Essa também é a crise de muitos homens, de muitas mulheres que servem ao Senhor. Porque muitas das vezes nós também professamos algo e a nossa profissão de fé e a nossa declaração de fé é algo extraordinário, algo bonito, algo verdadeiro, algo que exalta o nome de Deus, mas na prática, na nossa vivência, no nosso agir, nós descumprimos essa verdade. Muitas das vezes nós professamos crer num Deus todo-poderoso, Deus da terra, dos céus, dos mares, de tudo que existe quanto há, mas às vezes no meio das nossas tribulações nós tememos e o nosso Deus se torna tão pequeno para nós. Nós desconfiamos. Nós cremos e professamos como igreja que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo, que Deus nos chamou para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz. Nós professamos que a nossa palavra, ou a palavra de Deus é poder. Nós professamos que o evangelho é o poder de Deus para salvar todo homem, mas na prática muitas das vezes nós nos calamos. Porque parece
que a crise de identidade de Jonas não é só de Jonas, que a crise de identidade de Jonas é também a minha e a sua. Porque às vezes há um espaço gigantesco, uma incoerência enorme entre aquilo que nós dizemos crer e aquilo que de fato nós cremos. Aqui, irmãos, eu queria que você percebesse algo importantíssimo nesse texto. Esse texto, de uma maneira muito sucinta, muito breve, revela para nós o caráter religioso da minha identidade e da sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Quem nós adoramos é quem também governa e molda aquilo que nós somos. Quem nós adoramos é também a mesma pessoa que governa e modela a nossa própria identidade. O pregador norte-americano Tim Keller, comentando esse texto, ele diz: saber quem você é saber para quem você se deu. É saber quem controla você. Quando eu olho para a minha identidade e para a sua identidade, nossa identidade revela quem é o dono da nossa vida. Aquilo que nós somos revela quem controla a nossa agenda. Aquilo que nós aparentamos ser, ou aquilo que de fato nós somos, nossa identidade, a forma como nós nos apresentamos diante do mundo, tem a ver com os compromissos profundos do meu coração e do seu coração. Aquilo que eu e você amamos mais, molda mais a nossa vida. Se a profunda paixão do meu coração é as coisas desse mundo, eu vou me tornar alguém mundano. Se as profundas paixões do meu coração é dinheiro, posse, poder, eu vou me tornar alguém obcecado por isso. Se a profunda paixão do meu coração são os prazeres e as satisfações carnais, então a minha identidade será revelada como alguém aprisionado em seus próprios desejos. Quem você ama mais, define mais quem é você. Nós somos definidos pelos amores do nosso coração. Se Jonas não estava seguindo o itinerário de Deus, se Jonas resolveu pegar uma rota que não era a rota divina, se mesmo tendo o caminho de Deus muito claro para ele, dizendo: Jonas, eu quero que você vá para Nínive e pregue em Nínive, e mesmo assim Jonas decide tomar um outro caminho, a pergunta é: se Jonas não estava seguindo o caminho de Deus e o itinerário de Deus, o itinerário de quem Jonas estava seguindo? Se eu e você não estamos seguindo na nossa vida, na nossa jornada de fé, na nossa caminhada com o Senhor cotidiana, a vontade de Deus, o querer de Deus, se eu e você não estamos sujeitos a intenções de Deus ou os planos de Deus para nós, sujeitos a quem nós estamos? Seguindo o que nós estamos? Presos a que eu e você estamos no final das contas? Se nós não estamos seguindo a vontade de Deus, como Jonas não estava, então nós estávamos seguindo o quê? Jonas está vivendo aqui uma profunda e significativa crise de identidade. Jonas é um hebreu que teme ao Senhor, Deus dos céus e da terra e dos mares. Jonas é um profeta, escolhido desde o ventre materno para ser um proclamador das boas novas das nações. Jonas é um homem que foi comprado pela graça de Deus, foi transformado, redimido. Jonas é um homem que ouviu a voz de Deus nítida aos seus ouvidos. Jonas é um homem que já tinha testemunhado o que é ser boca de Deus. Jonas já era um homem que já tinha testemunhado o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Jonas era um sujeito que sabia exatamente o que Deus queria para ele. E Jonas é um sujeito que decide deixar todo o querer de Deus de lado e seguir o seu próprio querer. Essa é a mais dolorosa e mais triste crise de identidade que alguém pode passar. Mas preste atenção no que eu quero te dizer. Muitos de nós crentes às vezes vivemos algo muito semelhante. Muitas das vezes nós como igreja vivemos algo muito semelhante. Quando por causa das paixões e preocupações desse mundo, nós entramos em crise de identidade. E já não somos mais aquilo que Deus queria que nós fôssemos, ou quer que nós sejamos. E passamos a ser outra coisa. A nossa própria vontade, a nossa própria escolha.
Pense em você. Olhe para dentro do seu coração. Quem é que controla e conduz a sua jornada? Sua trajetória nessa vida é controlada por quem? Se faça essa pergunta agora. Quem controla você? Quem dirige os seus passos? Eu queria te levar a guardar 3 verdades desse texto aqui para o nosso coração. 3 verdades ou lições que nós aprendemos com Jonas, ou com a história de Jonas, que profundamente fala no meu coração e eu creio que falará o seu também. Em primeiro lugar, eu queria que você guardasse isso. Quando o amor de Deus não é o centro da nossa identidade, quando o amor de Deus não é a raiz da nossa identidade, as coisas deste mundo assumem o centro do nosso viver. Se eu e você não temos Deus e o amor de Deus e a graça de Deus e a direção de Deus como centro do nosso coração, como guia da nossa vida, como timoneiro do nosso caminho, se eu e você não temos Deus governando a nossa vida, coisas vão governar o nosso coração. Se preocupações celestiais, se preocupações do alto, se pensamentos elevados e divinos não ocuparem o nosso coração e dirigirem a nossa vida, pensamentos mundanos vão fazer isso. Se o amor de Deus e a glória de Deus e ao nome do Senhor não se tornar central na nossa alma, nós vamos nos perder com coisas deste mundo, preocupações deste mundo, ansiedades deste mundo. A palavra de Deus nos diz em Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8, que Deus não se agrada de um homem que tem um ânimo dobre, que tem um coração dividido. Quando Deus não é central na direção da nossa identidade, daquilo que nós somos, nós nos tornamos homens pela metade. Nossa identidade é uma identidade partida. É uma identidade em que é meio direcionada por Deus, meio direcionada pelo mundo. E isso não agrada o Senhor. Definitivamente isso não agrada o Senhor. Segunda verdade que eu gostaria que você guardasse no seu coração. Quando o amor de Deus não é o centro da nossa identidade, ou a raiz daquilo que nós somos, eu e você perdemos o propósito de viver. Se Deus não é o centro da vida, da nossa vida, centro daquilo que nós somos, nós corremos o grande risco de perder o nosso propósito. Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, se o sal se torna insípido, se o sal se tornar sem sabor, sem gosto, de nada mais serve, para nada mais serve, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Se como igreja nós nos tornamos perdidos em nossa identidade, qual é o papel da igreja? Se nós perdemos o nosso propósito, por que existimos? A igreja do Senhor Jesus existe para proclamar a glória daquele que nos redimiu, para glorificar o nome do Deus Altíssimo e celebrar o Deus Todo-Poderoso e dizer para todos os povos da terra que o Senhor reina, que o Senhor reina, que o Senhor reina para sempre. Se eu e você perdemos esse propósito, nós perdemos tudo. Para que a igreja existir se não for para cumprir o propósito perfeito de Deus? Para que um profeta se não for para ele obedecer a Deus e pregar aos ninivitas para que eles se convertam? Perceba, se Deus não se tornar o centro da nossa identidade, nós perdemos o nosso propósito. Muitas das vezes nós vivemos crise de identidade, porque coisas ocupam o centro de quem nós somos, e o propósito para o qual Deus nos criou se perde junto. Talvez essa seja uma noite para você pedir ao Senhor, para Ele renovar os seus propósitos, para que Deus renove sua identidade. Quem é você? Qual é a sua vocação? Deus te chamou para quê? Será que sua vocação tem ficado de lado ao longo dos anos? Será que aqueles propósitos maravilhosos para os quais Deus te chamou têm ficado assim meio que esquecidos? Terceiro lugar, tente guardar isso no seu coração. Quando o amor de Deus não é o centro da nossa identidade, nós corremos o grande risco
de nos tornarmos indiferentes ao outro. Percebe o que está acontecendo com Jonas aqui? Jonas não quer saber de graça para ninivitas. E agora Jonas não quer saber nem sequer daqueles marinheiros que estão dentro do próprio barco em que ele está. Porque a crise de identidade do seu coração é tão grande. Ele perdeu de maneira tão forte o seu propósito, e o seu senso de propósito, e o seu senso de direção, de valor, de significado na vida, como profeta, como homem de Deus, que Jonas não faz nada naquele navio. A postura de Jonas ali não é a postura que nós esperaríamos de um profeta de Deus, é? Não é a postura que nós esperaríamos de um homem de Deus, ou é? Até o capitão daquele navio estranha, por que você está dormindo? Por que você não fez uma oração por nós até agora? O normal seria aguardar Jonas se levantar correndo daquele porão, ajuntar todos os homens e dizer: gente, vamos orar, vamos falar com Deus, porque eu sou motivo disso, nós precisamos pedir perdão ao Senhor, eu não devia fugir, eu acabei fugindo, mas Deus é um Deus de misericórdia, orem comigo, se arrependam dos seus pecados, o Deus que eu sirvo é o Deus verdadeiro, vamos falar com Ele, vamos orar a esse Deus. Nós esperaríamos algo diferente de Jonas, mas nós esperaríamos também algo diferente de nós. Quantas vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor, você no seu trabalho, na escola, na faculdade, nos seus ambientes de vivência cotidiano, e tem gente sofrida ao seu redor, gente padecendo, gente chorando, gente angustiada, gente com o coração apertado, e às vezes nós, crentes, que temos palavra de vida, que temos palavra de poder, que temos a palavra do Senhor, nos calamos. Somos indiferentes, tem gente morrendo ao nosso lado e nem sequer nós estendemos as mãos. Isso acontece quando a gente perde o senso do propósito de Deus na vida e quando nós nos tornamos indiferentes ao outro. Você já pensou que Deus colocou você no lugar onde você está, no lugar onde você milita todos os dias, trabalha, vive, existe, para que lá você se torne um canal da bênção de Deus? Deus colocou lá com esse propósito. E minha palavra para você é: não fuja desse propósito. Não se renda a essa crise de identidade. Não queira ser algo que Deus não te chamou para ser. Porque quando nós tentamos ser aquilo que Deus não quer que nós sejamos, a nossa vida se torna uma vida perdida, sem sentido e sem direção. Jonas é como um profeta pródigo, fugindo de Deus, perdido no esquecimento, porque simplesmente não obedeceu a palavra clara de Deus que dizia: vá para Nínive, porque eu quero que você pregue lá. Quando a gente foge do querer de Deus, nós também nos perdemos. Mas eu queria terminar essa mensagem novamente aqui, te fazendo perceber que nós temos um profeta que é muito superior a Jonas. Jesus foi um profeta diferente de Jonas. Jesus foi um profeta superior, porque enquanto Jonas fugia da vontade de Deus e da identidade de Deus para ele, Jesus, por exemplo, em João 6,38 dizia: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus é o verdadeiro profeta, cuja identidade foi totalmente definida pelo próprio Deus. Eu sei para o que eu vim, eu sei qual é o meu propósito, eu sei qual é o caminho de Deus para mim. Ou o mesmo Jesus que em João 4,34 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O amor e a vontade do Pai, irmãos, precisam estar na raiz da nossa identidade, como estava na raiz da identidade de Jesus. E agora em Cristo, eu e você, firmados em Cristo, firmado naquele que é o nosso Senhor e Salvador, podemos viver a nossa real identidade e obediência diante de Deus. 1 Pedro 2,9 diz: vós, porém, todos nós aqui, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu e você sabemos bem quem nós somos. Nós somos o povo de Deus.
Eu e você sabemos bem o nosso propósito. O nosso propósito é proclamar as virtudes daquele que nos redimiu. Então não se renda à crise de identidade. Não tente fugir da vontade de Deus para nós. Não tente fugir da vontade de Deus para você. Eu oro ao Senhor para que como igreja, para que como família da fé, como igreja presbiteriana do Eldorado, nós possamos sempre obedecer à vontade de Deus para nós e não fugir da identidade que Deus nos deu. Eu e você somos sacerdócio santo do Senhor. Nós somos chamados, regenerados, transformados para sermos então enviados para este mundo, para proclamar as boas novas. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é firmada na cruz de Cristo, que nos salvou. Vamos orar?